Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Maria, dando início aqui ao curso Gramática em Exercícios. A ideia desse curso é abordar aí os principais pontos aí da norma culta, da gramática, insistentemente cobrada aí nos concursos públicos, né? Vamos passar aqui pelos principais pontos aí dos editais. Esse curso eu pretendo dividi-lo em 3 módulos, ok? Esse primeiro módulo aqui que você está estudando agora, ele abordará convenções de escrita e morfologia. O que eu entendo por convenções de escrita, né? Ortografia, acentuação, e eu também já insiro aí crase, né? Eu também já insiro crase, embora crase também eu vá me aprofundar nela lá nos módulos seguintes, referente à sintaxe, referente principalmente à sintaxe de regência. A morfologia, por sua vez, eu divido aí processo de formação de palavras e as classes de palavras em si, dando aí um destaque muito forte a verbos e pronomes, né? Ok? Conjunções também eu destaco. As conjunções eu também abordarei no módulo posterior, que é o módulo referente à sintaxe e semântica. Tá bom? Então, passo aí para você um resumo aí do que nós veremos, né? Passo aí um resumo aí do que nós veremos nesses próximos módulos e espero aí que realmente, fazendo exercícios, né, enfim, discutindo a questão, a gente consiga aí realmente captar esses principais conceitos da gramática, né, que tantos consideram aí um bicho-papão, né? O português realmente tem sido considerado aí o bicho-papão dos concursos, o pessoal tem sentido muita dificuldade aí nas provas atuais de concurso referente a português. Então, é fazer aprendendo, né? Aprendendo aí fazendo, né? Mais ou menos isso. Né? Essa via de mão dupla aí que a gente adota. Ok? Vamos lá, vamos para a primeira questão. Ó, típica questão de convenções de escrita, né? Típica questãozinha de convenções de escrita que você tem aí, tá bom? O que nós temos aqui, ó? A frase em que a grafia e a acentuação estão em conformidade com as prescrições da norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá, opção por opção. Aqui a primeira eu já destaco, ó, a palavra viés. Está errada aqui a grafia de viés. Ó. Viés, moçada. Ó. O que é viés, professor? Viés significa tendência. Ó, é com S, o final é S, e por ser final S, ó, lembra que as oxítonas terminadas em ES são acentuadas. Né? Quais são as oxítonas que são acentuadas? Né? Cujo final vocálico se acentua. Final vocálico A, E, O, seguido ou não de S. Então, viés é acentuado. Ok? O pessoal, relembra aqui, ó, a grafia da palavra através. Eu vejo muita gente escrevendo através com Z, é com S. Sendo com S, também precisa levar o acento. Oxítona terminada em S, né? Em ES, né? Tá bom? Muito bem. Correm o risco de por, tá vendo esse por aqui? Ele precisa ser acentuado. Né? Precisa levar aqui o acento circunflexo, né? O acento aqui fechado. Aí eu ponho um alerta aí para você. O pessoal tá pegando o novo acordo ortográfico, né? E está justificando a ausência de muitos acentos em muitas palavras de uma forma equivocada. Não foram todos os acentos diferenciais que caíram, não, pessoal. Por favor. E digo até mais, grande parte dos acentos diferenciais, grande parte deles permanece. Um deles está aqui, ó, o acento diferencial aqui no por. O por sem acento é a preposição por. O por com acento é o verbo. Esse acento permanece, ok? Então, cuidado aí com essa falsa informação de que o acordo ortográfico fez sumir, né, os acentos diferenciais. Né? Vamos ficar bem atentos a essa informação. Tá bom? Tá vendo aqui esse A com acento grave? Tá errado. Tá errado. Ora, vamos lá. Vamos raciocinar aqui. Ó. Primeiro princípio de crase. Um borrãozinho aqui, um rascunho aqui bem tranquilo. Ó. Crase é uma conta, cara. Eis a conta ó, que define a crase. Tá vendo esse primeiro A? Ele é uma preposição. Tá vendo esse segundo A? Ele é um artigo. Ok? Então eu preciso ter a preposição mais o artigo. Se eu só tiver um dos dois, eu não vou ter crase. Ora, veja só, você tem até a preposição a aqui, mas vamos lá, você tem um artigo, ó, pega aqui o verbo perder. O verbo perder vai solicitar de você o artigo a? Não, ele é verbo.
O verbo, se eu puser um artigo antes do verbo, o verbo vai deixar de ser verbo e vai passar a ser substantivo. É por isso que a regra diz que diante de verbo eu não uso crase. Então está equivocado aqui esse acento grave nesse A. É a terceira correção aqui que a gente faz. Tá? O restante aqui da tua frase está ok. Eu só chamo a atenção aqui, ó, pro na medida em que essa locução, tá? Essa locução aqui está correta, tá? Ela expressa causa. Não confundir com a expressão, ó, à medida que. Tá? Danada também essas duas locuções para caírem em provas de concurso. À medida que expressa proporção, tá? Proporção, tá bom? Na medida em que expressa causa, à medida que expressa proporção. Vamos para a próxima, letra B. Então, letra A já está fora do baralho. Pretensão com cedilha, não. Pretensão, a grafia é com S. Olha só, pretensão, compreensão, tá certo? Todas aqui grafadas com S. Sua pretensão ao consenso esvaiu-se quase que de repente. Chama atenção aqui para a grafia correta de repente, né? O pessoal maltrata, né? Um pouquinho essa expressão, escreve junto, com dois S. Vixe, já vi tanta variação aí maluca, né? Dessa expressão, ela tá correta, tá? Aí, veja só. Quando notou que em torno de si... Aqui é o seguinte, cara. Ó, ele tá falando da locução, ó. Em torno de... Tá? Então, tome cuidado, né? Aqui eu tenho que separar. Esse entorno aqui é o substantivo. Então, o entorno do quarteirão. Ok, o entorno do quarteirão é a redondeza do quarteirão. Perfeito. Agora, vou dar uma volta em torno do quarteirão. Aí eu já estou falando da locução. Tá bom? Já estou falando dessa locução aqui que introduz a ideia de lugar, né? Tá bom? As pessoas mais pareciam descansar que dispostas a debate. Ó, não vamos esquecer não vamos nos esquecer desse azinho aqui com acento grave, não. Ele está errado. Mais uma vez, ó. Eu até tenho a preposição. Ó. Quem está pedindo a preposição? O nome dispostas. Dispostas a algo. A preposição, ó, tá aqui. Agora, debates. Olha só, debates é um substantivo masculino plural. Aí você quer dar um artigo feminino singular para um substantivo que é masculino plural? Não tem como, né? Então tá errado aí também esse acento grave aqui antes de debates. Então corrija aí, ó. Pretensão com S, em torno de, e tire, por favor, esse acento grave aqui antes de debates. Tá bom? Vamos lá. Por enquanto a correta não apareceu para a gente, não. Tomou como ultraje. Vamos grafar aqui corretamente ultraje, né? Com um J. É uma situação ultrajante também com J. Tá bom? Ultrajante. O que é ultraje? É uma ofensa. É uma ofensa. Tomou como ultraje a displicência com que foi recebido. Atenção para essa palavra aqui, ó. Ela é cadeira cativa nas provas de concurso, moçada. Adivinhando. Vou até destacar aqui, ó. Olha o I. Esse I aqui, rapaz, não suma com ele não, viu? O pessoal às vezes some com esse I. Eles exploram, eles que eu falo, né? Elas, né? As bancas dos concursos, elas exploram muito essa palavra aqui, ó. Tem esse zinho em adivinhar, não é a mesma coisa de advogado. Advogado é que tem ADVO, né? O D é mudo, né? Que o pessoal fala, né? Não tem o I, mas adivinhar tem o I sim, ok? Adivinhando que o mal-estar que impregnava o ambiente era mais que uma questão eminentemente pessoal. Destaco aqui a grafia correta de eminentemente, né? Eminentemente significa principalmente, né? Não confundir com iminente. Iminente, o parônimo, né? Iminente, que significa prestes a. Eminente significa principal, mais importante, ok? Maravilha, vamos lá, vamos para a próxima. Letra D, por enquanto nenhuma, né? Estava atrás de um acessório que o dispensasse, não, né? Olha só, aqui é o D e S. Dispensasse. Promover a limpeza do aparelho e sua consequente manutenção depois de cada utilização, mas não pôde. Eu destaco aqui essa grafia do pôde, ó. Ela está correta. Ela está correta. Atenção aqui para essa grafia do pôde. Ela está ok, tá? Ela está ok. Professor, como assim?
é mais um acento diferencial que não deixou de existir. Ó, ele pode, presente do indicativo. Ele pôde, pretérito perfeito do indicativo. Então, esse acento circunflexo aqui é para diferenciar passado de presente. É mais um acento diferencial que permanece aqui para a gente. O que é achá-lo? Né? Eu emprego acento, ó, que é uma oxítona terminada em A. O que está depois do hífen não importa. O que importa é o que está antes do hífen. Achar oxítona terminada em A tem que levar acento. Está errado esse ali aqui com acento agudo. Né? Ali é uma oxítona terminada em I. As oxítonas que eu acentuo são apenas as finais A, E, O, seguidas ou não de S. É M e é NS. Tá certo? Então, tomar cuidado com isso aí. Então, a correção aqui em dispensar-se e em ali sem acento. Nossa resposta sobrou a letra E. Vamos só dar uma olhada na letra E. Ó. Quando se considera a par do tema, destaco aqui a expressão a par de, ou seja, está por dentro do tema. A juíza, porque tem acento em a juíza, né? E em juíza também, né? Porque eu tenho esse I aqui, ó, sozinho na sílaba, tá certo? Sozinho na sílaba, formando o que nós chamamos de hiato. Esse I poderia ser também o U, sozinho na sílaba, formando hiato. Tá certo? Ele está separado do U que está na outra sílaba, né? Tá bom? O I ou o U sozinhos formando hiato numa sílaba poderiam estar acompanhados de S, né? O caso de país, eles têm que ser, ó, acentuados. Com essa regrinha aqui do hiato, ela está muito presente. Mas, ao se compreender incipiente, o que seria incipiente, né? Seria ignorante, ignorante no sentido de leigo, né? Poderia ser também ignorante no sentido de ser deseducado, tá bom? Não confundir, ó, com incipiente, tá bom? Com C, incipiente com C significa iniciante, tá bom? Para tudo e pede aos especialistas que o catequizem no assunto para não passar por nécio. Moçada, ó, catequizem, né? O verbo é catequizar. Ok, o verbo é catequizar. Mas atenção aqui, ó, que catequese é com S. Né? Catequizem, ok. Ok, verbo catequizar tá ok, com Z. Mas catequese é com S. Cuidado aí que as bancas costumam explorar aí essa pegadinha. Né? Então tá tudo ok aqui. Ok, resposta da primeira, portanto, letra E. Então veja aí que a gente já passou aí por algumas regrinhas de acentuação e ortografia, destacando aí a questão dos acentos diferenciais. Vamos lá, próxima questão. Mesma coisa também, né? Mesma coisa também. Obcecado, isso aqui é realmente uma das grandes dificuldades, né? Obcecado, como é que se escreve? Com C. Aqui vamos abrir um parênteses, né? Obcecado, ó, acerta obcecado com C. Como é que se escreve obsessivo, obsessão? Dessa forma. Tá? Como é que se escreve obsessivo? Dessa forma, ó. 3 S's, né? E ainda tem a palavra obsceno. Como é que se escreve obsceno? Então, difícil, né? Dificilmente confunde. Já vi muita gente boa confundindo aqui essas grafias. Obcecado pelo mito da eterna juventude, o homem contemporâneo não deixaria de viver as experiências de que cada fase da vida se constitui naturalmente? É uma pergunta, né? Atenção para isso aqui, passa até despercebido, né? Constitui com I, moçada. Cuidado. Constitui aqui é com I, tá? Olha só, verbos terminados em UIR. Vamos lá. Atribuir, constituir, construir. É a terceira pessoa do singular, ó. Ele atribui com I, ele constitui com I, ele constrói com I. Esse finalzinho I aqui, tá? Não é não. Então, cuidado essa palavrinha aqui também, esse verbo, esses verbos terminados em UI povoam as provas de concurso. Verbos terminados em UI, na terceira pessoa do singular, né, o I final, tá? A conjugação é com I final. Maravilha. Letra B de bola. Ó, na expressão sólida, esse termo indica se o papel que se atribui, ó, de novo, né, atribui, mesma regrinha anterior, com I, o mercado junto a quem ansia não, e sim anseia,
Aqui são os verbos, ó. São os verbos que seguem o padrão do verbo odiar. Como é que é odiar? Ele odeia, né? Então vamos lá, ó. Mediar, tá certo? Mediar, intermediar, ansiar, tá certo? Esses verbos aqui, ó, tome cuidado com esses verbos, viu? Tome bastante cuidado com esses verbos. Ansiar, mediar, tá bom? Remediar também, tá? Então, cuidado, ó. Ele medeia, ele anseia, ele remedeia. Fica esquisito, né? Fica esquisito, ó. Eles seguem o padrão, ó, do verbo odiar. Ele odeia, né? Ele anseia. Tá bom? Então, bastante cuidado com esses verbos, viu? Né? Tome aí também, são verbos que aparecem muito aí pra gente. Então, vamos corrigir aí atribui, né? E anseia. Vamos lá, vamos continuar que até agora não apareceu a correta não. Quem idolatriza a juventude acaba por, esse por aqui está correto, sem acento, se trata aqui da preposição, né? Não viver plenamente os encantos que nos propiciam, ó, esse Szinho aqui está sobrando, né? Sem esse Szinho aqui, tá? Sem esse Szinho aí, né? O certo qual é, né? O certo é sem esse SC. Propiciam sem o SC, sem o S do SC, né? Na verdade. Que nos propiciam as outras fases da nossa vida. Ok? Basicamente aqui só uma única coisa muito discreto, né? Muito discreto aqui na letra C. A letra D, quando se vive o que é extemporâneo, opa, pera lá, mesma coisa de contemporâneo, tá? Esse final aqui, ó, é com E. Em relação às experiências determinadas pela natureza, aqui, ó, veja, a crase empregada da forma correta, em relação a que, olha só, a preposição a, experiências, o artigo as, formando aqui nessa contração as. Então aqui está ok. Deixa-se de usufruir. O que é usufruir, né? O certo é usufruir. Usufruir. O que é o verbo fruir? É aproveitar. Tá bom? Sobrou aqui a letra E para a gente, né? Ó, se apraz a um sufista, ou seja, se conjunção aqui condicional, se satisfaz a um sufista valer-se da linguagem que compartilha com outros jovens, por que haveriam as velhinhas de dissimular? Dissimular é fingir a que lhes é própria. Aqui apareceu esse porquê, ó, separado e sem acento. É o alvo aqui da nossa próxima questão, né? O emprego dos porquês. Questão número 2, portanto, resposta dela, letra E. Aqui, ó, porquê? Vamos revisar aqui porquê rapidamente, ó. Você tem aqui esses 4 tipos de porquês, ó. 4 tipos de porquês. Né? Esse daqui que é o separado, né? Separado e sem acento. O que é ele, né? Esse separado aqui sem acento. Ele é equivalente à expressão, ó, por que motivo. Por que motivo. Já esse daqui, ó, ele é empregado aqui, ó, para as interrogativas, né? Interrogativas em final de frase. Esse que aqui, no final de frase, ele fica tônico. Então, ele tem que ser acentuado. Perfeito? Então, ó, já expliquei aqui, né? Os dois, o primeiro par, né? O primeiro par de porquês, o porquê sem acento separado e o porquê com acento separado. Dá uma olhada aqui nessa letra A. Não há uma razão porque se explica essa idolatria. Aqui, na verdade, ó, o que nós temos, né? Nós não temos os pronomes interrogativos, né? Porquê. Esse porquê aqui é separado. Na verdade, você não tem aqui os pronomes interrogativos, como nesses casos aqui que eu te expliquei. Na verdade, aqui você tem o seguinte, ó. Você tem a preposição por, tá? E o pronome relativo que. É o pronome relativo que. Tá bom? Esse porquê aqui, ele equivale, ó, a pela qual, né? Razão pela qual, né? Vamos utilizar aqui, em vez do pronome relativo o que, o pronome relativo a qual. Então, fica pela qual. Tá bom? Então, é outro uso também para o porquê separado sem acento, tudo bem? Olha a letra B. Muitos se perguntam. Está errada aqui a letra B. Tá? Vamos corrigir aqui a letra B, né? Muitos se perguntam, ó, por que motivo, né? Por que motivo ocorre esse culto obsessivo?
Então, o porquê aqui é separado e sem acento. Nos dois casos aqui, letra A e letra B. Aqui para as demais. Porque ainda tem o quê? Os porquês juntos, né? Tem esse porquê aqui, ó. Deixa eu pôr ele um pouquinho mais junto, né? Isso, assim. Esse porquê aqui unido, né? E sem acento, junto e sem acento. Isso aqui eu vou usar para as justificativas. Tá certo? Vou usar aqui para as justificativas. Então, vamos lá. Eu pergunto com o porquê separado. Eu respondo com o porquê junto. E esse cara aqui com acento é o substantivo. É o substantivo. Tá? Ele geralmente vai vir antecedido de um artigo, né? Ou porquê, esse porquê, aquele porquê, outro determinante. Não precisa ser sempre o artigo, não. Olha a letra C, que é a nossa resposta aqui, ela é correta. Ocorre por que motivo, né? O porquê é separado. E o que aqui final de frase, né? Final aqui de interrogativa, como eu falei, né? Ele precisa ser acentuado. Perfeita a nossa resposta. Vejamos as outras. Diga-me por que ocorre tamanha idolatria. Diga-me por que motivo ocorre tamanha idolatria. Você tem que usar esse porquê separado e sem acento. E por último aqui, ó. Aqui está bem evidente, né? O porquê junto e com acento a presença aqui do artigo definido, ó. O porquê, o motivo, a razão desse culto obstinado deve ser buscado. Se for razão, deve ser buscada, né? Nas leis do mercado. Tudo bem, pessoal? Então, resposta aqui, letra C de casa. Vamos lá, vamos em busca aí de outra questão. Questão 4, ó. Acentuação, vamos explorar isso aí em acentuação. Você está vendo aqui a palavra distribuídos, né? Vamos lá, vamos separar aqui silabicamente distribuídos, ó. Dis, né? Tri, perfeito. Bu e dos, distribuídos, não é distribuídos, é distribuídos. Esse I está formando sílaba, ele está sozinho aqui formando hiato, né? É a regrinha do hiato. O U está para lá, o I está para cá, né? Cada um está numa sílaba. Então, quando você separa duas vogais uma em cada sílaba, você tem um hiato. Esse I, ele precisa ser o quê, pessoal? Ele precisa ser acentuado. Tá bom? Estou falando aqui do I, poderia ser o U, né? Lembra aqui, ó, de saúde, né? Tá? E esse I também, e esse U, eles podem estar acompanhados do S, ó. País. Né? A observação aqui que a gente faz é com respeito à rainha, né? Na sílaba seguinte, ó, não pode haver aqui a presença do NH. Mesmo o I formando hiato, ele vai se negar a levar acento por causa desse NH aqui na sílaba seguinte. Rainha é assim, bainha também, né? Tá bom? Então, tome cuidado com isso aí. Aí vamos lá, eu quero a mesma regra, a regra do hiato. Sócio. Sócio, veja, é uma paroxítona terminada em ditongo. Perfeito? Vai levar acento. É o mesmo caso de série, care, tá certo? A história. Sofrê-lo é uma oxítona terminada em E. Na verdade, em E, né? O som é fechado. Lúcidos. Lúcidos é uma proparoxítona. Constituir, aqui tudo depende da leitura que você faz. Se você lê constitui, você está lendo um ditongo. Se você lê constituir, ó, constitui, passado, né? Você está lendo um hiato. Constitui com I, né? Sempre com I no final, nunca vamos deixar de pôr esse I no final. Constitui é o presente. Constituir é o passado. Tá certo? Sempre passado esse I vai estar sozinho na sílaba, formando hiato, ele precisa ser acentuado. É o mesmo motivo do acento em Piauí. O pessoal fala, pô, Piauí, por que Piauí tem acento? Oxítona terminada em I não tem acento, não. Mas não é o fato de ser oxítona aqui que está justificando o acento. É o fato desse I formar hiato. A nossa resposta aqui é a letra D de dado. Órfãos, você tem aqui uma paroxítona terminada em ditongo nasal, aotil, seguido aqui do S, né? Perfeito. Vamos aí para a próxima questão. A frase que respeita o padrão culto referente à flexão. Aqui, rapaz, ó, tá com um cheiro que de verbo, né? A gente vai explorar muito o verbo aqui, né? Flexão verbal. Ó, no caso de proporem, né, veja que eu tenho aqui o verbo do infinitivo flexionar. No caso de eles proporem um diálogo sem pseudodilemas,
O professor visitante diz que medeia as sessões. Medeia, professor? Exatamente. Lembra lá dos verbos que seguem o padrão de odiar? Né? Pensa sempre assim, ó. Ele odeia, tá bom? Ele odeia. Mesma coisa, ó, vai acontecer para os verbos. Quais são os verbos? Ó? Mediar, tá certo? Intermediar, tá certo? Remediar, ansiar, incendiar. Cuidado aí com esses verbos, né? Eles aparecem frequentemente aqui pra gente. Eles seguem o padrão aqui do odiar em ele odeia. Tá bom? Então tá correta aqui a letra A, né? A nossa resposta já. Não teve nem graça, né? Nossa resposta já. Vamos ver as demais. O que está errado nas demais? Chegam a constituir-se como clãs os grupos que defendem opiniões divergentes. Aí tudo bem. Como as que interviram, e aqui está errado. Interviram não. Né? Olha só, o verbo é o verbo intervir. Intervieram. Eles vieram, eles, portanto, intervieram. Atenção, pessoal, mas muita atenção mesmo. Os derivados do verbo vir, do verbo ver, do verbo ter, do verbo por. Tome muito cuidado. Então, ó, prever, eu previ, tá certo? Não é ele preveu, não. Não viu, ele previu. Tá certo? Ele previu e não ele preveu. Tudo por quê? Porque é derivado do verbo ver. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. A gente vai explorar muito isso aí ainda, né, nas próximas aulas, tá? Então, intervieram. Vamos para a próxima. Letra C. Ele era o mais importante testemunha. Vixe, espera aí, né? Testemunha, né? Testemunha é um substantivo sobrecomum, né? Sobrecomum, o que é? Rapaz, é só uma forma para ambos os sexos, né? Vamos pensar assim. Então, só tem feminino testemunha, né? E não importa se seja homem ou mulher, é a testemunha. Ele era a testemunha mais importante do acalorado embate entre opiniões contrárias. De que adviram não, olha só. Qual é o verbo? Verbo advir. Esse é o verbo. Derivado de que verbo? Verbo vir. Então qual é a forma correta? Ó? Advieram. Eles vieram, eles advieram. Tá bom? Letra D de dado. Em troca-trocas, ok, aqui troca-trocas, né? Ok, aqui troca-trocas. Reco-recos, corre-corres, né? Plural aqui de substantivos, né? Formado por palavras repetidas, né? Varia apenas o segundo. Em troca-trocas acalorados de ideias, poucos se atêm, ó, isso aqui não tem nada a ver, ó. Qual é o verbo? Verbo ater-se. Poucos se atêm. Atenção para isso aqui, né? Ó, você quer saber quais são os verbos que dobram o é? Tá aqui, ó. Creem é um verbo. Leem é outro verbo. Veem é outro. E deem é outro. São os verbos crer, ler, ver e dar. Tá bom? E aqui eu chamo a atenção para esse acento aqui, ó. O acento diferencial, né? Ó, outro acento diferencial que não caiu, ó. Ele tem sem acento. Eles têm com acento circunflexo para diferenciar da forma singular. Isso aqui não caiu, não. Mesma coisa o verbo vir, né? Mesma coisa o verbo vir. Né? Ele vem, rascunhando aqui, né? Ele vem, não dobra o é. Eles vêm com acento circunflexo. Tá bom? Então, cuidado com isso aqui. E por último, a letra E, quando aquele grupo de pesquisadores, aqui é crueldade, ó, não é reaver, é reouver. Tá? O verbo reaver, ele é derivado, ó, do verbo haver, não é do verbo ver. Então não é eu reavi, é eu reouve, tá? Olha só que coisa maluca, eu reouve, em vez de eu reavi. O pessoal confunde aqui o verbo reaver como derivado do verbo ver. Tome cuidado com isso. Quando aquele grupo de pesquisadores reouve a credibilidade comprometida nos últimos
Olha só como é que é aqui. Aqui eu tenho um plural, né? Qual é o plural de revés? Reveses. Reveses aqui com S. Certamente apresentará com mais tranquilidade sua contribuição. Perfeito? Então, as duas correções aqui que se fazem necessárias. Só uma observação final, ó, esses verbos aqui que enganam a gente, ó, reaver é derivado do verbo haver e não do verbo ver. Assim como requerer. Requerer não é derivado, atenção, requerer não é derivado do verbo querer. Então não é eu requeiro, né? Não existe eu requis, né? É eu requeri. Tá bom? Tome cuidado com isso aí, porque realmente, né, são pegadinhas aí das provas de concurso que são muito sutis, né? Facilmente um bom aluno pode cair. Moçada, chegamos aí ao fim, né, desta primeira aula. Espero aí que tenha sido útil para vocês, né? Então você está vendo aí, quando a gente resolve exercícios, fica mais fácil de você aprender a fixar a gramática. Para mim, a melhor tática, resolver exercícios para fixar aquele conteúdo. Nós continuamos, ainda tem muita água que vai rolar aí, tá bom? Esse primeiro módulo, como eu disse, que vai abordar convenções de escrita e morfologia. Guardo vocês aí nas próximas aulas, ok? Grande abraço, até logo, tchau, tchau.